Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Amados irmãos em Cristo, a palavra de Deus nos convoca a refletir sobre um tema urgente: a nossa responsabilidade diante do clamor dos necessitados. Nas Escrituras, encontramos repetidos alertas sobre os perigos da indiferença e as consequências da omissão. Desde o mandamento em Levítico 25, 35, que ordena sustentar o irmão empobrecido, até a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, Deus revela que nossa resposta aos que sofrem define nosso destino espiritual. A justiça divina, como um fio que atravessa a Bíblia, nos lembra que colhemos o que plantamos. Gálatas 6, 7. Hoje, somos desafiados a examinar nosso coração. Estamos vivendo como canais de misericórdia ou fechando os ouvidos ao chamado de Deus através dos necessitados? Que o Espírito Santo nos guie a compreender que a compaixão não é opcional, mas um reflexo do caráter de Cristo em nós. Primeiro ponto: indiferença ao necessitado. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a sermos sensíveis à dor do nosso próximo. Este provérbio nos alerta sobre um grande perigo espiritual: a indiferença. Aquele que fecha os ouvidos para o clamor do necessitado está, na verdade, fechando a porta da misericórdia sobre si mesmo. A Bíblia sempre mostrou que Deus se compadece dos pobres e necessitados. No livro do Êxodo, vemos o Senhor dizendo a Israel: se empobrecido teu irmão, e vacilarem as suas forças, sustentá-las como peregrino e estrangeiro, para que viva contigo. Levítico 25, 35. O cuidado com o necessitado não é uma opção, mas um mandamento divino. Jesus nos deu um grande exemplo na parábola do rico e Lázaro. O rico desfrutava de toda a abundância, mas ignorava aquele pobre homem coberto de chagas à sua porta. Enquanto viveu, o rico não quis ouvir o clamor do necessitado. Mas, depois da morte, quando precisou de socorro, ele mesmo clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Lucas 16, 24. No entanto, já era tarde demais. Irmãos, há muitos hoje que estão cegos pela ganância, pelo egoísmo, pelo desejo de acumular. Deus nos abençoa para que possamos ser bênção na vida dos outros. Se fechamos nossos ouvidos ao clamor do pobre, estamos desonrando o próprio Deus, pois está escrito: quem oprime o pobre insulta ao que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Provérbios 14, 31. A Igreja do Senhor precisa ser um refúgio para aqueles que sofrem. A verdadeira religião, como diz Tiago 1, 27, é visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições. Deus não se agrada de um culto bonito, de cânticos bem ensaiados, se o nosso coração estiver fechado para o necessitado. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Você quer alcançar misericórdia? Então pratique a misericórdia. Seja um canal de bênção na vida dos outros. Não tape seus ouvidos ao clamor do necessitado, pois um dia você pode precisar clamar, e Deus usará da mesma medida para com você. Que Deus nos desperte para vivermos em amor e compaixão, pois está é a vontade dele para nós. Segundo ponto: consequência da omissão. A palavra de Deus nos ensina que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. O provérbio que lemos nos alerta para uma verdade espiritual séria: quem ignora o necessitado, no dia da sua própria necessidade, também não será ouvido. Há uma lei divina em ação. A omissão tem suas consequências. Vejamos o que aconteceu nos dias do profeta Amós. Deus levantou aquele profeta para advertir Israel, pois o povo vivia em luxo e indiferença enquanto os pobres sofriam. Amós 6, 1 diz: ai dos que andam à vontade em Sião. Eles estavam confortáveis, despreocupados, mas o juízo de Deus estava se aproximando. O profeta os alertou que viriam tempos difíceis, e naquele dia eles clamariam, mas o Senhor não os ouviria, porque não tiveram misericórdia dos necessitados.
O próprio Jesus nos ensinou sobre isso na parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. 5 delas eram prudentes, preparadas, com azeite em suas lâmpadas, mas as outras 5 foram negligentes. No momento crucial, as loucas clamaram pedindo azeite, mas ouviram uma resposta dura: não vos conheço. Elas tiveram tempo para se preparar, mas foram omissas. Assim também será com aqueles que ignoram a necessidade do próximo. Quando precisarem de socorro, não o encontrarão. Outro exemplo forte está em Ester 4, 13 e 14. Quando o povo judeu estava ameaçado de extermínio, Mordecai advertiu Ester: se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ester tinha 2 opções: agir ou se omitir. Se escolhesse o silêncio, sofreria as consequências. Assim também acontece conosco. Se ignoramos os clamores ao nosso redor, no dia da nossa angústia, a porta pode estar fechada. A Bíblia nos ensina que haverá um julgamento onde Jesus separará as ovelhas dos bodes. Mateus 25, 31 a 46. O critério dessa separação não será o conhecimento teológico ou os cargos ocupados na igreja, mas a compaixão praticada ou negligenciada. Aos que ajudaram os necessitados, Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai. Mas aos que foram omissos, ele declarará: apartai-vos de mim. Meus irmãos, Deus é justo, e a sua justiça alcança todas as áreas da nossa vida. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia, mas quem se fecha para o sofrimento alheio, colhe silêncio no dia da sua necessidade. A pergunta que fica é: o que temos semeado? Terceiro ponto: justiça divina. Deus é justo em todas as suas obras. Ele governa com equidade, e ninguém pode enganar ou manipular a sua justiça. O versículo que lemos nos mostra um princípio espiritual inegociável. A maneira como tratamos os outros determinará como seremos tratados por Deus. O Senhor sempre agiu em justiça, recompensando os fiéis e retribuindo a cada um segundo suas obras. Em Salmos 18, 25 e 26, está escrito: com o benigno, te mostrarás benigno, e com o homem sincero, te mostrarás sincero. Com o puro, te mostrarás puro, e com o perverso, te mostrarás indomável. Isso significa que Deus trata o homem conforme o seu próprio proceder. Se alguém fecha os ouvidos ao necessitado, no dia da sua própria necessidade, Deus também não o ouvirá. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. Vejamos o rei Saul. Deus o escolheu para governar Israel, deu-lhe oportunidades, concedeu-lhe vitórias. Mas Saul endureceu seu coração, desobedeceu ao Senhor e ignorou o povo. Quando chegou o dia da sua angústia, ele procurou ao Senhor. Mas a Bíblia diz que porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, 6. Deus o tratou conforme suas próprias atitudes. Outro exemplo está em Provérbios 1, 24 a 28, onde Deus fala sobre aqueles que rejeitam sua instrução e ignoram o clamor dos necessitados. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me acharão. Quando alguém despreza os princípios de Deus, não pode esperar ser ouvido no dia da adversidade. A justiça divina se manifestará plenamente no juízo final. Em Apocalipse 20, 12, João viu os mortos diante do grande trono branco, sendo julgados segundo as suas obras. Deus não é injusto, ele retribui a cada um de acordo com suas ações. Quem vive de forma egoísta e indiferente não poderá esperar misericórdia quando mais precisar. Porém, a mesma justiça de Deus que retribui também recompensa. Está escrito em Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aqueles que vivem com generosidade e compaixão colherão o favor do Senhor no tempo oportuno. Meus irmãos, a justiça de Deus não falha. Ele vê todas as coisas e pesa os corações.
Cada um prestará contas de seus atos diante dele. Que possamos viver com temor e misericórdia, porque o Senhor retribuirá a cada um segundo a sua própria atitude. Quarto ponto: chamado à compaixão. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus que ouve e responde à oração dos seus filhos. Mas há momentos em que o clamor de alguém não é ouvido. Esse texto nos mostra uma verdade solene: quem ignora o necessitado pode, um dia, clamar e não ser atendido. No livro de Juízes 10, 13 e 14, Deus fala com Israel de maneira muito clara: porém vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo da vossa angústia. O povo, por muitas vezes, se afastava de Deus, endurecia o coração e ignorava sua vontade. Mas quando a aflição chegava, clamavam ao Senhor. Deus, porém, deixou claro que há um tempo em que o clamor pode não ser respondido. Isso também aconteceu nos dias de Noé. Durante 120 anos, ele pregou sobre o juízo de Deus e chamou o povo ao arrependimento. Mas eles ignoraram sua mensagem, viveram para si mesmos e taparam os ouvidos para a advertência. Porém, quando as águas do dilúvio começaram a subir, quando a porta da arca já estava fechada, certamente muitos clamaram, gritaram por socorro, mas já era tarde demais. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Vejamos o que o Senhor Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos vão clamar, mas não serão ouvidos. Por quê? Porque viveram para si mesmos, ignoraram os princípios de Deus e desprezaram os necessitados. A parábola das bodas do Cordeiro, Mateus 22, 1 a 14, também nos traz um alerta. O rei preparou uma grande festa e convidou muitos, mas alguns ignoraram o convite. Então, veio a sentença, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem rejeita os chamados de Deus, quem fecha os ouvidos para a voz do Senhor e para o clamor do próximo, um dia poderá se ver clamando sem resposta. Mas ainda há tempo para buscar ao Senhor. Em Isaías 55, 6, a Bíblia nos exorta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo de atender ao necessitado é agora. O tempo de viver a vontade de Deus é agora. O tempo de clamar e ser ouvido é agora. Quinto ponto: advertência espiritual. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que semeamos, também colhemos. Esse princípio da reciprocidade é claro nas Escrituras. Quem fecha o coração para o próximo, terá o mesmo tratamento quando precisar. Quem nega ajuda ao necessitado, um dia clamará por socorro e encontrará portas fechadas. Jesus nos ensinou sobre isso em Lucas 6, 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Aqui está um princípio espiritual estabelecido. A maneira como tratamos os outros determina como seremos tratados. Se abrimos nossos ouvidos e nosso coração, receberemos o favor de Deus, mas se ignoramos o necessitado, enfrentaremos tempos difíceis sem resposta. Vejamos o que aconteceu com o homem rico e Lázaro em Lucas 16, 19 a 31. O rico tinha tudo: vestes finas, banquetes diários, conforto e poder. Mas ele ignorava Lázaro, o mendigo que ficava à sua porta, coberto de chagas, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa. O tempo passou, ambos morreram, e o destino deles foi completamente diferente. Lázaro foi para o seio de Abraão, enquanto o rico foi atormentado no Hades. Agora, era ele quem clamava por misericórdia,
pedindo que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água para refrescar sua língua. Mas a resposta foi clara: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males. Agora, porém, ele é consolado e tu atormentado. O rico teve sua oportunidade de ajudar e não ajudou. Quando precisou, não foi ouvido. Outro exemplo está no livro de Ezequiel 16, 49, onde Deus condena a cidade de Sodoma. Muitos lembram apenas dos pecados morais daquela cidade, mas a Bíblia diz: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade houve nela e nas suas filhas, mas não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eles tinham recursos, mas eram egoístas, indiferentes ao sofrimento alheio. E por causa disso, veio a destruição. O Senhor Jesus nos alerta em Mateus 5, 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Jó foi um homem que entendeu isso. No momento mais difícil da sua vida, ele perdeu tudo: bens, saúde, filhos. Mas em Jó 29, 12, ele testemunha: porque eu livrava o miserável, que clamava, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. E no final da sua prova, Deus restaurou tudo em dobro, porque Jó tinha um coração misericordioso. A palavra de Deus é clara: quem tapa os ouvidos ao clamor do necessitado enfrentará tempos de silêncio. Mas quem pratica a compaixão e abre o coração encontrará graça no dia da sua aflição. Que possamos viver segundo esse princípio, porque a quem muito se dá, muito se lhe pedirá. Lucas 12, 48. Asterisco, asterisco, oração. Asterisco, asterisco. Senhor misericordioso, tu que ouvistes o clamor de Lázaro e enchestes o coração de Jó de compaixão, abre os nossos olhos para vermos os que sofrem ao nosso redor. Perdoa-nos pelas vezes que fechamos o coração à dor do próximo, seduzidos pelo egoísmo ou pela indiferença. Ensina-nos, Pai, a viver a verdadeira religião que visita órfãos e viúvas, como ensina Tiago. Que a tua justiça nos inspire a temer a omissão e a buscar oportunidades para sermos instrumentos do teu amor. Derrama sobre nós o mesmo espírito de compaixão que moveu Jesus a curar, alimentar e consolar. E quando fraquejarmos, lembra-nos que a tua misericórdia nos sustenta. Em nome de Jesus, que deu sua vida por nós, oramos. Amém. Irmãos, a mensagem é clara. A indiferença ao necessitado é uma afronta ao Deus que se compadece dos pequenos. A omissão, como vimos em Esther e na parábola das virgens, traz consequências eternas. A justiça divina, exemplificada na queda de Saul e na destruição de Sodoma, nos mostra que Deus não ignora nosso tratamento aos que sofrem. O chamado à compaixão é urgente, pois, como Noé pregou, há um tempo em que a porta se fecha. Que não sejamos como o rico que, após a morte, clamou em vão, mas como Jó, que colheu misericórdia por tê-la plantado. A escolha é nossa: semear indiferença e colher silêncio, ou viver a compaixão e herdar o vinde, benditos. Mateus 25, 34. Que o Senhor nos encontre vigilantes, praticando o amor que transcende palavras e transforma vidas. A graça seja com todos. Aleluia!